Cara, é porque você não tá vendo aqui, mas a minha câmera tá de cabeça pra baixo. Aí na lente a highlight tá pendurada assim, ó. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é a primeira vez do ano que a gente vai fazer um Biomedicina Responde. Só que como vocês têm costume, esse Biomedicina Responde vai ser totalmente diferente. Geralmente a gente não tem convidado, mas agora teremos. Hoje em especial, já que a gente tá falando tanto de vacina e vocês viram que tem um vídeo recente de vacina. Se você não sabe que vídeo é esse, eu vou deixar aqui em cima pra você. E já que a gente tá falando tanto de vacina, tá trazendo essas informações assim tão rápidas e úteis pra vocês, nada mais, nada menos seria interessante do que trazer uma pessoa que também está falando de vacina, que também entende um pouco sobre isso e que gosta de discutir esse assunto. E o que é melhor, é um cara que é biomédico também. Então, Rafael Rangel, seja muito bem-vindo ao canal do Biomédico. Fala, João, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Fala, pessoal, para mim é uma honra estar aqui no canal do Biomédico, um canal que eu já acompanhava, que eu sou inscrito do canal. E se você não é inscrito, ó, aqui, ó, vai aqui no sininho, se inscreve, ativa as notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade que o João venha trazer. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando com o João, que é um biomédico aí de conhecimento nacional, todo mundo conhece, e falar sobre um assunto que nessa semana todo mundo tá falando direto, né? Todo mundo tá curioso para saber que vacina é essa, como é que a vacina funciona, será que tem chip, será que eu viro jacaré? Não vai virar jacaré não, já te adianto, vai ficar tranquilo, a gente vai conversar sobre isso hoje aí. Gente, eu peguei algumas perguntas que vocês deixaram em alguns vídeos aqui do canal, especialmente o vídeo da vacina, e ontem eu abri uma caixinha no Instagram, e se você ainda não me segue no Instagram, é esse bem aqui, ó, e aqui bem na cara do Rafael eu vou deixar o Instagram dele também pra vocês seguirem, e vai lá, não deixa, por favor, porque a gente fala muito sobre o Instagram, porque na verdade a gente gostaria que vocês consumissem esse conteúdo mais rápido. Porque às vezes a gente tá sabendo de uma coisa, a gente sempre tem amigo que trabalha numa secretaria de saúde, sempre tem algum amigo assim. Então, às vezes a informação ela é muito rápida para trazer pro YouTube. Então, o Instagram é sempre uma ferramenta mais rápida, não é isso, Rafael? É isso aí, João. E se você que tá assistindo esse vídeo até agora e vai continuar com a gente, se você tem algum assunto específico que você quer que a gente fale, vai lá na última foto do João e na minha última foto e comenta lá. Olha, eu quero um vídeo sobre isso, que a gente vai gravar pra vocês. Beleza, é isso aí. A gente tem alguns planos aí para esse ano e cada vez mais é trazer informação, porque vocês gostam disso, especialmente curiosidades, então acho que hoje a gente vai matar um bocado dessas curiosidades. Exatamente. Então, para começar, sem mais delongas, vou rodar a vinheta do canal, porque agora nós temos uma vinheta nova em 2021. E a gente vai começar com as perguntas de vocês. Todo ano eu faço uma vinheta e ano passado eu fiz a vinheta e usei para um vídeo. Agora, vinheta nova, vamos lá. Ó, a primeira pergunta, eu não peguei o nome das pessoas que fizeram as perguntas exatamente porque às vezes uma pessoa faz mais de uma pergunta, às vezes a pergunta surge numa conversa. Mas a primeira pergunta ela é muito simples, surgiu de uma pessoa que não é da área de saúde, ela perguntou assim, ó, o que são as vacinas e como que elas surgiram, como que elas surgem na verdade? Bom, as vacinas tem que parar para analisar que a vacina ela não vem para remediar alguma coisa, ela vem para fins profiláticos, né? A gente tem para prevenir algum tipo de doença. A gente tem que parar para analisar que na história, tá, as vacinas sempre foram salvadoras. E agora a gente está percebendo que tem muitas pessoas rotulando vacina como se elas fossem problemáticas. Então já digo para vocês que as vacinas elas não vêm para fim de prejudicar ninguém, independentemente de onde ela seja produzida. Se você não sabe, a maioria das vacinas que a gente tem hoje, que a gente toma anualmente aqui no Brasil, elas vêm da China. Ô João, você sabe aquela vacina que a gente toma todo ano da gripe? Não tem aquela vacina que a gente toma todo ano? Sim. Aquela vacina que a gente toma da gripe todo ano, pessoal, ela vem da China também. E uma das maiores produtoras daquela vacina é a Sinovac, que desenvolveu a Coronavac juntamente com o Instituto Butantan e o governo de São Paulo. Então as vacinas, historicamente, elas sempre vêm para fim profilático para prevenir doenças infecciosas, tá? E elas já são utilizadas já há séculos aí, diversas vacinas, tem pandemias que aconteceram em diversos lugares do mundo. Vocês obviamente vão lembrar da última pandemia que a gente teve aqui no país não, na verdade no mundo, né? Foi a gripe espanhola em 1918, basicamente, que se dava muito parecido com a Covid-19 que a gente tem hoje. Depois eu vou mandar uma imagem pro João para ele colocar nesse vídeo, vocês vão ver que existem pessoas
com a vestimenta antiga e elas utilizando máscara, porque a transmissão era muito parecida. Então as vacinas já são algo que já são estudadas há muito tempo. Existem vacinas de primeira geração, segunda geração, terceira e quarta geração. A Coronavac, por exemplo, já vou adiantar que já vou entrar em outro tema, mas é assim mesmo. A Coronavac, por exemplo, é uma vacina de primeira geração. O que é vacina de primeira geração? É uma vacina de vírus atenuado. A gente tem que lembrar que vírus não é um ser vivo, né? O vírus não é um ser vivo. Então, o vírus atenuado, se você quiser explicar para alguém leigo, fala ali que o vírus está morto, que ele não tem poder de desenvolver a doença na pessoa. Então, é uma vacina já que a gente já conhece tecnologia há muito tempo. Essa tecnologia foi empregada para COVID-19. Uma coisa que é interessante, assim, se por acaso você é uma pessoa que está consumindo esse vídeo para tentar convencer as pessoas da sua casa, não convencer, mas para mostrar a elas do quanto que a vacina é real e necessária, você pode pensar assim, olha, há mais de 100 anos, por exemplo, a vacina da varíola, que também é uma doença viral, que tem uma transmissão e sintomas muito parecidos, ela surgiu num momento muito mais primitivo, mas que foi totalmente eficiente e que é uma doença que hoje está erradicada. A gente não tem varíola, né? Então, as vacinas, elas são exatamente isso. Num contexto em que você pode explicar para alguém, a vacina é um composto biológico, um composto, uma substância ali, que pode ter o vírus de diferentes formas, o vírus inteiro, parte dele, né, morto na maioria das vezes, como o Rafael acabou de falar, e isso vai só mostrar para o teu sistema imunológico, olha, isso pode aparecer um dia, toma cuidado. E é isso. Exatamente. Eu fiz uma analogia esses dias, João. Eu fiz uma matéria para exame e eu falei assim, gente, a vacina funciona como se fosse uma escola pra gente. Ela vai ensinar pro nosso sistema imunológico como você vai produzir anticorpos. E se a vacina ela tem 2 doses, se você tomar só a primeira, não vai adiantar. Se você for à escola somente uma vez, vai adiantar? Você vai conseguir passar de série, vai conseguir passar de ano ou de semestre? Você não passa. Então você tem que ir várias vezes, quantas vezes a escola pedir. Se a vacina ela pede 2 doses, ela fala assim, ó, toma a primeira que eu vou preparar o terreno, toma a segunda que eu vou te ensinar mais ainda para você ficar expert, pra você fazer um CDF de como produzir anticorpos. Então isso é importante deixar muito claro para a galera. E se você, como o João falou, se quiser explicar para alguém, isso é importante. É o seu papel como estudante da área de saúde e o seu papel também até mesmo como vestibulando da área da saúde. E se é profissional de saúde, não precisa nem dizer, né? Que é mais do que o seu papel. Então é o papel de todos nós elucidarmos isso. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos e que infelizmente eles quase não assistem aos vídeos, só os vídeos mais técnicos. Mas eu sempre falo assim, olha, sempre que aparece uma coisa nova, sempre que aparece assim uma epidemia local, alguma coisa assim, sabe, um surto num determinado local, qualquer coisa que apareça que é novo, você como profissional, ou até mesmo estudante da saúde, você tem que se apropriar disso. Não precisa esperar o professor falar sobre isso na sala. Se aproprie do assunto, porque as pessoas, a sociedade, ela vai te cobrar. Afinal, você é profissional de saúde, ou futuro, não sei. Então as pessoas cobram mesmo. Não, cobram. Gente, quem nunca passou por isso? Você faz o que é bio, o que é biomedicina? Ah, é quase médico. Vê meu exame aqui. Ah, olha aqui esse raio-x que eu fiz, como é que tá. Então assim, é comum, você faz biomedicina, você qualquer outra área de saúde, o seu familiar vai te perguntar, essa vacina aí é eficaz? E se você titubear na sua resposta, já vai colocar em risco a sua próxima resposta que vier. Aí a pessoa pergunta, a vacina é eficaz? Você fica, eu acho que é. Aí já era. Aí você já perdeu uma pessoa em ciência, que possivelmente tomaria a vacina. Exatamente, em ciência não tem, eu acho, as hipóteses elas sempre são respondidas para poder que uma vacina dessa, por exemplo, saia para ir para a população. Exato. Vamos para a segunda? Olá, vamos para a segunda então. A segunda pergunta ela fala assim, ó, eu já tô querendo tomar a segunda dose. A segunda pergunta fala assim, ó, como as vacinas, e em especial a do novo coronavírus, age e do que ela é feita? Tá. A gente tem que ter noção que são diversas vacinas que foram produzidas. A gente tem, por exemplo, as vacinas da Pfizer e da Moderna, que elas são feitas de RNA, né? Elas são feitas de como se fosse um pedaço do material genético do vírus que faz parte da IFA. IFA é insumo farmacêutico ativo. O que é esse insumo farmacêutico ativo? É como se fosse a grande estrela da vacina. Vamos supor que... Qual é a estrela de um hambúrguer, por exemplo? É a carne, né? A estrela do hambúrguer é a carne. Qual é então, numa vacina, qual é a estrela? É a IFA. Então, a IFA, por exemplo, da Pfizer e da Moderna, é o RNA. Já a da Coronavac é o vírus atenuado que eu já falei para vocês. E, por exemplo, a da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, o que eles fizeram? Eles pegaram o adenovírus. Rafael, eu já ouvi falar de adenovírus na minha aula.
A gente tem adenovírus que infectam seres humanos, que produzem resfriados sazonais, ou seja, resfriados comuns na gente. Existe também adenovírus que infectam chimpanzés, que são os primatas. E aí pensou-se, eu vou pegar um adenovírus de ser humano ou de chimpanzé? Se eles pegassem um de ser humano, certamente muitos de nós já teríamos uma imunidade prévia contra esse adenovírus humano. Então eles falaram assim, como ninguém vai pegar um adenovírus de chimpanzé, vamos pegar esse adenovírus de chimpanzé. Pegar esse adenovírus de chimpanzé para quê? Para ele funcionar como se fosse um cavalo de Troia, tá? Ele como se fosse uma fantasia para o novo coronavírus. O que eles fizeram? Pegaram esse adenovírus de chimpanzé, fiz que isso aqui é o adenovírus. E aí pegaram um pedacinho da glicoproteína spike do novo coronavírus. Essa glicoproteína, ela ajuda a fazer com que o nosso sistema imunológico ele crie anticorpos também. Pegaram um pedacinho e colocaram um pedacinho dessa glicoproteína dentro do adenovírus. E aí o que vai acontecer? Isso aqui, gente, o adenovírus com um pedacinho do coronavírus aqui dentro, é a IFA da AstraZeneca Oxford. E aí o que vai acontecer? Quando essa vacina entrar no nosso organismo, esse adenovírus vai levar esse pedacinho do novo coronavírus até o sistema imunológico e vai mostrar esse pedacinho aqui, ó, que eu trouxe pra você, um pedacinho do novo coronavírus. A sistema imunológico vai falar assim, uhul, que legal, vamos produzir anticorpos aqui contra essa doença que está matando muita gente. Então as vacinas, nem todas elas são compostas da mesma IFA. Isso se difere de acordo com a tecnologia que elas se utilizam. E para quem acha que as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, sim, elas foram desenvolvidas em tempo recorde. Mas, como eu falei para vocês, por exemplo, a Coronavac é uma tecnologia já antiga, é uma metodologia que já é aplicada em outras vacinas. Por exemplo, a vacina da hepatite B, ela se utiliza de vírus atenuado. Então, já é uma tecnologia conhecida que a gente só aplicou para o coronavírus. Então, quando a gente fala sobre vacina para Covid-19, elas não são iguais, elas são diferentes porque possuem tecnologias diferentes e possuem IFAs diferentes também. E eu sempre falo para as pessoas assim, eu falei, olha, a ciência, na verdade, os cientistas, os pesquisadores, eles não aprenderam a fazer vacina ontem. Né? Não mesmo. E essa como a Sinovac foi construída e várias outras que estão em fase ainda de teste foram desenvolvidas, ninguém inventou, eu vou inventar hoje uma coisa nova para falar sobre, para produzir essa vacina. Não existiu isso, é uma metodologia nova. Não é assim, né? Essas metodologias já são conhecidas e a gente já toma vacinas em outros momentos que é pela mesma metodologia e que são eficientes da mesma forma e algumas até um pouco menos. Né? Não, exatamente. Se para analisar, tem vacinas que fazem parte do nosso calendário vacinal aqui no Brasil que ela tem eficácia menor do que essas que foram divulgadas agora. Então, cara, assim, é de verdade, as pessoas entraram num cunho tão político do negócio que isso acaba só atrapalhando a gente na área da saúde. É o que eu sempre falo, o cientista quando está na bancada, ele não desenvolve vacina para quem é do PT, para quem é do PSDB, para quem votou no Bolsonaro. Não é assim que a gente desenvolve vacina, a gente desenvolve vacina para salvar vidas. Tá? Então a gente não desenvolve vacina assim, essa aqui vai tomar essa vacina, quem votou no Bolsonaro, essa aqui quem votou no fulano de tal. Isso não é feito na ciência, a gente faz ciência para todos, a gente faz ciência para vida. E isso não tem diferença nenhuma quando a gente está na bancada. E queria entrar em outro assunto aqui rapidinho, João, para dizer que, galera, não existe tratamento precoce para Covid-19. Se você está tomando antiparasitário, antibiótico indiscriminadamente, tome muito cuidado porque isso não funciona. Vamos para mais uma pergunta. A vacina é feita com a empresa em parceria com os chineses, que no caso a Sinovac, e geralmente as pessoas ligam isso ao fato do vírus ter surgido na China. E isso gera um certo preconceito. De fato, ela é confiável porque nós já falamos aqui. Mas, por exemplo, o que essa parceria trouxe de bom pra gente, sabe? Quanto que isso representa segurança para as pessoas, Rafael? A gente tem que parar para analisar qual é o histórico da Sinovac. A Sinovac já é uma empresa que tem muitos anos. A Sinovac não surgiu para fazer a vacina da Covid-19, como a gente já estava falando. A Sinovac já existe há muito tempo. Então, o que trouxe de benefício? Que a gente tem uma vacina hoje, esse é o maior benefício que a gente pode ter, né? Uma vacina que parte dela foi desenvolvida aqui no Brasil, com testes clínicos, obedecendo fase 1, fase 2 e fase 3. Então não é porque o vírus surgiu na China e por curiosamente a Sinovac ter a sua sede na China que a gente também deve ficar desconfiando. E assim, a sede da Sinovac é na China. A produção de muitos insumos farmacêuticos da Sinovac também se dá na Índia. Vocês estão acompanhando a novela que está aí para a Índia liberar insumos para o Butantan e também para liberar as 2 milhões de doses da AstraZeneca.
Então, para quem não sabe, as maiores fábricas, tá? Empresas ficam na China e em outros lugares, mas as maiores fábricas de vacina estão na Índia. Então, assim, não é porque a doença surgiu lá que a gente deve desconfiar. Se você analisar também historicamente, a peste bubônica surgiu na China. Quando você pega outros tipos de doenças que tiveram origem em países asiáticos e que viraram também pandemia. Então não é a primeira vez que uma pandemia ela surge na China, é bem comum isso acontecer por lá. E assim, uma coisa que as pessoas não sabem geralmente é que o coronavírus não é a primeira vez que ele acontece, sabe? É claro que essa é talvez um momento diferente do vírus, mas em 2002, né, finalzinho de 2002 para 2003, 2012, 2015, esse mesmo vírus ele aconteceu em momentos diferentes e até em alguns países diferentes, como no caso do Oriente Médio, mas que não veio a se tornar uma pandemia. Então, assim, nem o vírus é novo, nem a vacina é nova, nem a empresa nasceu antes de ontem. É tudo com muita segurança. Gente, para produzir uma vacina tem tanto protocolo, tem tanta autorização, tem tanto procedimento de segurança que você não consegue imaginar o quanto que isso é burocrático e o quanto que a gente deveria agradecer por essas empresas terem esse interesse. É claro que as pessoas confundem muito com política e indústria farmacêutica, mas a gente tem que entender o quanto que isso é importante, porque, por exemplo, mesmo sendo professor, mesmo Rafael sendo professor, a gente não tem essa bagagem de conhecimento prático, técnico, talvez, para hoje, Rafael, hoje vamos aqui pro laboratório, vamos tentar desenvolver uma vacina do HIV, por exemplo, sabe? Não é tão simples. O HIV tem mais de 40 anos. Não é tão simples como parece. E é importante, João, essa linha temporal que você fez, falando, a gente teve SARS-CoV-1, digamos assim, em 2002, isso, e a MERS em 2012. Foram outros coronavírus que eram até mais letais do que a Covid-19, mas não viraram pandemia. E agora valeram R$1 milhão. Por que eles não viraram pandemia? Porque elas eram mais letais. Então, quem pegava morria. O que difere da Covid-19. De 100 pessoas que pegam Covid-19, 80% ficam assintomáticos. E com isso, a disseminação ela acaba sendo mais rápida. E não dá tempo das pessoas transmitirem, pessoal. É exatamente isso. Não dá tempo. Não dá. A pessoa vinha logo a óbito. Por isso que ela não virou pandemia. Apesar dela ser mais letal, a forma de disseminação dela era muito menor, porque quem pegava acabava sendo hospitalizado e acabava morrendo. Triste realidade, mas assim, imaginem o quanto que a ciência também já aprendeu com isso, né? Não, muito. A gente perdeu muitas vidas já em outras pandemias. A gente hoje tem muitos mortos por conta da Covid-19, mas vou dar um exemplo. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Exato. Então, assim, é um número muito alarmante. E se a ciência não corresse rápido com o que a gente estava correndo, obviamente obedecendo todos os protocolos e obedecendo também, de fato, o senso crítico, a gente teria algo parecido com a Covid-19 também. A próxima pergunta, ela fala assim, ó. As pessoas dizem que para se vacinar, a gente precisa assinar um documento que o governo se isenta das coisas que podem acontecer, algum efeito colateral, alguma coisa de animal, não sei. E aí, Rafael, o quanto que isso é verdade? Gente, a vacina já passou pela fase 1, pela fase 2 e pela fase 3 de testes. Então a vacina é totalmente eficaz e segura. A vacina da AstraZeneca, por exemplo, tinha tantas coisas a serem respondidas, como a Coronavac também. Então, por que não pedir também um termo de consentimento também da AstraZeneca e só da Coronavac? Vocês precisam entender, e para quem é muito alienado quanto a isso, vocês precisam entender que existem questões políticas por trás dessa vacina. E muitas questões políticas. A gente viu diversas vezes o governo federal, na pessoa do senhor Jair Bolsonaro, falando que a vacina era chinesa, que não funcionava, que ele não ia comprar a vacina. E um outro ponto, o Ministério da Saúde, ali por volta de setembro, outubro, falou que ia investir dinheiro para a produção de 46 milhões de doses da Coronavac. E no dia seguinte, depois de um telefonema do seu presidente, o Ministério da Saúde voltou atrás. E eu pergunto para vocês, se aquele dinheiro tivesse sido investido naquele momento, a gente teria hoje muito mais doses do que a gente tem aprovado. A gente tem doses hoje que correspondem a 2% da população brasileira. É um fio de esperança? É. Mas se a gente não tem mais, me desculpe, é por incompetência política do governo federal.
Ah, respirei fundo aqui. Eu penso. Não, mas é a grande verdade, cara. É assim, é isso que eu falei pra vocês, pessoal. A gente não tem partido político quando a gente vai fazer teste clínico, quando a gente vai fazer um experimento, velho. A gente não faz isso. Então, assim, eu não fico dosando enzima de paciente, não fico fazendo um teste molecular. Pô, isso aqui é do PT, vou botar aqui um positivo pra morrer logo. Isso aqui não é assim, cara. Então, assim, não tem explicação a não ser cunho político. A gente vive o negacionismo científico dos nossos governantes, já não é de hoje. Falando de cloroquina, não querendo falar da vacina. Gente, pelo amor de Deus, o Brasil sempre foi modelo vacinal para todo mundo. O SUS é modelo vacinal para todo mundo. Mas o que a gente está vivendo hoje? A gente está tendo, desculpa, por mais que seja lógico a gente tomar vacina, a gente tem que se posicionar agora para falar assim, gente, eu tomo, hein, toma também. É um dos maiores absurdos que a gente poderia passar. Mas, já que a gente tem que fazer, a gente vem aqui e faz. E se você está assistindo a gente, faça também para ajudar a gente nessa corrente aí de vacinação. Eu tô louco, porque assim, eu devo me vacinar essa semana ainda. Eu tô louco pra tomar vacina. Ansioso, né? Já tô aqui, já o bracinho já tá prontinho. Cara, eu tava na rádio, que dia? Não, na TV Assembleia daqui, e a moça perguntou assim, ela perguntou algo parecido com isso. Aí eu falei, ela falou assim, as pessoas às vezes deixam outras pessoas tomarem a vacina primeiro para depois elas irem lá e decidirem se tomam. Se ninguém morrer, eu tomo, né? Aí eu falei assim, olha, eu adoraria se alguém falasse assim, vai na minha frente, toma lá, que se você não morrer, eu falei, nossa, eu vou com muita vontade. É isso que a gente quer, né? Exatamente isso. Eu, assim, se você quer falar assim, eu não vou tomar não, me dá a tua dose, então, que eu pode ser até na tranquilo, testa, né? Sem nenhum problema. É o que a gente sempre fala. E não, eles deixaram isso muito bem frisado. A vacina, ela tem mais benefício do que malefício. Então ela vai fazer bem pra você, gente. Vai fazer bem pra você, então toma. Mais uma pergunta, ela fala assim, por que pessoas que tiveram a doença e acabaram perdendo a imunidade ao longo do tempo? Isso acontece com a vacina também? Na verdade, acontecerá com a vacina também? A gente chama isso de imunidade duradoura, né? E também isso acaba causando uma imunidade de rebanho. A gente acredita, com os estudos que foram mostrados até o momento, que a imunidade de rebanho só será atingida com a vacinação. Então, diferente da imunidade natural, que é aquela imunidade que a gente adquire ao ter contato com o antígeno, ao ter contato com o patógeno, ela se perde. Mas a imunidade duradoura, ela vem sim com a vacina, a gente não vai perder esses anticorpos com relação à vacina. E se for preciso ter revacinação, ou seja, que a vacina da Covid-19 entre no calendário anual também ou bienal, isso vai acontecer, ou seja, anualmente a gente vai tomar vacina, bienalmente tomar vacina, mas a princípio isso não é necessário. Basta você tomar as 2 doses que você tem a imunidade pro resto da sua vida. E a gente tem que perceber também que o nosso sistema imunológico, o nosso sangue, na verdade, de um modo mais popular de se falar, ele é renovável, tá? As células se renovam. E assim com essas células também, algumas células de memória, e nessas pessoas isso pode ter acontecido por um processo natural que a ciência ainda precisa entender, né? A gente ainda precisa estudar mais sobre isso. Mas é exatamente isso que o Rafael falou, exatamente. Tem muita coisa. É uma infinidade de... Agora a prioridade é a vacina, mas existe uma infinidade de condições clínicas que a ciência precisa entender mais depois que essa explosão acabar, né? Eu falo assim, gente, o SARS-CoV-2 ele veio e rasgou abas. Porque assim, meu irmão, a gente aprendeu que a gente soro converte para IgM primeiro, depois IgG. E veio esse vírus agora e falou assim, não, eu vou soro converter para IgG primeiro, depois eu vou converter eu vou fazer de trás para frente agora, meu filho. Durante 4 meses, a gente nunca viu isso. Ele faz de trás para frente o negócio. Ele tem uma transcriptase reversa, ali, ele faz um negócio louco ali. E assim, IgM, gente, ativo mais de 3 meses, mais de 4 meses, isso a gente nunca foi visto. Então a gente está tentando entender como ele se comporta ainda, mas realmente é um desafio. A prioridade é a vacina, mas precisa entender também a fisiopatologia do vírus melhor. A nossa última pergunta, ela fala assim, é muito comum pessoas idosas reclamarem de sintomas da vacina para o qual se vacinaram, né? Por que isso acontece? E as pessoas que tomarem a Coronavac ou qualquer outra vacina para o coronavírus, poderá também ter algum tipo de sintoma? A gente sabe que os sintomas que são descritos até mesmo na bula, eles vêm classificando como mais comum, menos comum, eles classificam dessa maneira. E sintomas que são bem comuns com relação ao Coronavac são dor no local da aplicação ou a febre. É o máximo que vai acontecer com você. Ninguém vai morrer, ninguém vai virar jacaré. Ninguém vai ser rastreado via satélite. Não.
Os idosos, eles acabam... Não, isso não vai acontecer, não. E os idosos, eles acabam tendo mais sintomas por qualquer tipo de doença, gente, que assim, vocês conhecem o termo senescente, né? Eles têm células senescentes, células que são idosas, que já que não respondem tão bem a qualquer tipo de doença. Mas com relação à vacina, não tem perigo, nem para o jovem, nem para o idoso. Todos devem se vacinar, porque não tem efeito colateral significativo que te impeça de tomar a vacina. É importante deixar claro que as pessoas que não tomarão a vacina agora são menores de 18 anos, grávidas e pessoas com câncer. Por que essas pessoas não vão tomar a vacina? Menores de 18 anos e grávidas, eles não fizeram parte do grupo de estudo. Isso é uma forma para vocês verem como a ciência é séria. Só vai tomar a vacina quem fez parte do grupo de estudo. Como grávida e crianças não fizeram parte desse grupo, eles não tomarão. E pessoas que têm câncer, por serem imunossuprimidos, imunodeprimidos, por conta de quimioterapia, radioterapia e outras questões, eles também não tomam vacina por conta disso. Então, se você não está nesse grupo, por favor, assim que for a sua vez, se dirija à fila de vacinação. Muito obrigado. Eu falei num vídeo sobre os fatos da vacina, 5 fatos sobre a Coronavac, e eu falava muito isso, assim, só que eu tinha que falar com muito cuidado. Eu falei, olha, se você está apto, já pega o seu bracinho e leva pro postinho, sabe, assim. Só que não precisa ir agora, porque talvez não seja a sua vez, mas você já tem que deixar o cartão pronto. Exatamente, vou estar aqui prontinho. Tô doido pra estender ele pra enfermeira. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse Biomedicina Responde diferente. Eu espero que vocês possam pegar esse vídeo e mandar pra todo mundo da sua turma, pra todo mundo da sua família, porque a ideia é essa, é te informar para que você seja canal de comunicação. Então, comunica a ciência, porque isso é extremamente importante. Nós precisamos de vocês. Imagina, o meu público aqui são vocês, são pessoas que estudam, são biomédicos, mas a gente precisa que vocês propaguem isso para que as pessoas de fato entendam o quanto que a vacinação é importante. É isso, João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no meu primeiro vídeo no canal do Biomédico. Eu espero que tenham mais vídeos aí para a gente poder conversar mais sobre ciência, mais sobre biomedicina. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal do João, isso é importantíssimo, valorize o seu trabalho. E se você não segue a gente no Instagram, vai lá, segue a gente no Instagram também e comenta o que você achou desse vídeo, a nossa última foto, e pede também assuntos que a gente possa gravar para vocês. João, muito obrigado. E aqui meu braço está pronto e de vocês também está pronto. Deixa nos comentários aí também. Um beijo. Um abraço, o meu também está prontinho. Gente, Rafael tem um canal também no YouTube, vou deixar aqui embaixo na descrição. E agora nosso Instagram vai estar na nossa cara, então vai lá e segue. Beleza? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, 30... Tu vai parar de gravar aí agora? 32 Vamos lá, 1, 2, 3 foi. E...